Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre o tema Como Olhar Edificando. E a passagem evangélica associada a esse nosso tema de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 22, que diz o seguinte: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Queridos, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus é a continuação do Sermão da Montanha. E neste capítulo 6, Mateus nos traz alguns ensinamentos muito importantes e que são velhos conhecidos nossos. Vamos dar uma olhada em alguns deles, para que a gente possa depois continuar na nossa reflexão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a sua direita. E isso é um conselho bastante interessante, porque muitas vezes nós temos essa motivação, ou pelo menos na grande maioria das vezes, muitas pessoas têm essa ação de mostrar ao mundo aquilo que está fazendo. E muitas vezes aos olhos dos outros que nos olham, também tem a sua forma negativa de perceber esse gesto. Um outro ensinamento também bastante interessante: não ajuntes tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e não roubam. E é um convite também bastante interessante para todos nós, que comecemos então a focar todos os nossos objetivos na conquista dos valores espirituais. As conquistas dos valores materiais são importantes, sim, mas o nosso foco, o nosso objetivo, como espíritos que somos, para que a gente possa atingir a perfeição, necessário se faz que voltemos os nossos olhos para as coisas espirituais. Um outro também bastante interessante, que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou então se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então também é um convite muito interessante para todos nós, para que a gente possa então começar a focar no que seja realmente a vontade de Deus. A vontade de Deus para com todos nós, que é um Deus que nos ama, é um Deus que nos quer bem e que nos quer ver felizes e vivendo felizes, né? E é também nesse capítulo 6 onde o Cristo nos ensina a orar, nos ensina a oração do Pai Nosso. Então, na verdade, são ensinamentos que nos convidam à prática do bem, para que a gente possa conseguir, através da prática do bem, também começar a olhar e a observar as coisas de uma forma mais bonita, de uma forma melhor, passando a não focar nas negatividades, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ensinando-nos a ver o mundo de uma forma mais bonita e mais justa. E quando Jesus nos alerta de que os nossos olhos são a luz do nosso corpo, ele nos alerta também que os nossos olhos, eles nos fazem ver o bem e nos fazem ver o mal. Então, cabe a nós escolher então o que e como nós vamos ver com os nossos olhos. É uma orientação bastante interessante. E essa escolha estará sempre conosco, nos identificando e mostrando quem somos, como agimos e também o que queremos ser também. O nosso olhar, ele pode ser um olhar benfeitor ou então fulminante. Essas são as condições do nosso olhar, da forma de nós olharmos. Só depende então da energia que nós colocamos, que nós liberamos nesse olhar. E é interessante também, o ditado popular sempre diz, né, aquele mal olhado, olho gordo, olhar de seca pimenteira, essas coisas todas que nós normalmente vemos em função da energia que é colocada naquele olhar quando olho para alguma coisa ou pessoa e assim por diante. Se nós liberarmos energias de amor quando estamos então no nosso olhar, esse olhar será manso, será meigo, será um olhar que pode até curar, ou pode aglutinar pessoas, aproximar pessoas. Então, muitas vezes, isso é através de um elogio, de um sorriso, de uma forma de olhar para as pessoas, enfim, uma tratativa boa para com as pessoas. Mas se nós liberarmos energias de ódio nesse olhar, este olhar se torna maléfico. Ele tem o poder de destruir, ele tem o poder de separar as pessoas.
provocando então dessa forma o desentendimento, as contendas, as destruições dos lares, a destruição dos relacionamentos e assim por diante, trazendo muitas vezes a dor e o sofrimento. E em persistindo em olhar o lado negativo das coisas, nós não conseguiremos então perceber as outras coisas boas e maravilhosas que nos rodeiam e que muitas vezes estão próximas de nós e a gente não consegue olhar porque o nosso foco está nas coisas ruins. O nosso foco está nas coisas negativas, seja das pessoas, dos fatos e dos acontecimentos. E por falar nisso, né, não conseguir olhar o lado bom das coisas, eu me lembrei de uma história que meu amigo Olavo me contou, muito interessante, que tem tudo a ver com o tema que nós estamos discutindo aqui. Ele me contou que um professor da faculdade onde ele estudava, ainda na sua juventude, esse professor chegou um pouco mais cedo, antes da aula começar, e estendeu um lençol grande, né, branco, na parede. Prendeu de um lado, prendeu do outro e deixou ali. Sentou na sua mesa e ficou aguardando os alunos entrarem. Os foram entrando, achando tudo aquilo estranho, um lençol na parede, mas foram sentando nas suas bancas. E depois que o último aluno chegou, o professor então começou a sua aula. E ele começou a aula perguntando o seguinte, questionando o que os alunos estavam vendo de diferente naquela sala. Todos foram unânimes em dizer que estavam vendo um lençol. Mas o professor perguntou, mas vocês estão vendo somente isso? E todos eles foram unânimes novamente a dizer que sim. Então o professor os convidou para que se aproximassem mais do lençol, que eles fossem mais próximos do lençol e começassem a examinar algumas coisas, começassem a olhar. Então todos os alunos olhando, até que um aluno deu um grito e disse o seguinte, eu encontrei, aqui tem um ponto negro aqui no lençol. E todos direcionaram para aquele ponto do lençol, onde estava aquele ponto negro, e todos, mais uma vez, foram unânimes em dizer que realmente existia ali um ponto negro no lençol. E o professor aguardou pacientemente para que todos olhassem, julgassem e se certificassem do que realmente estava vendo. Aquele ponto negro foi propositalmente colocado pelo professor naquele lençol. E o professor então perguntou o seguinte, vocês não estão vendo mais nada? E todos novamente olharam para o lençol, assim, tentando confirmar algumas coisas, e todos disseram, não estamos vendo mais nada. E o professor então se aproximou do lençol e perguntou então aos alunos o seguinte, vocês não estão vendo o restante? Vocês só conseguem ver o ponto negro do lençol? Vocês não conseguiram ver o quanto este lençol é branco? Vocês não conseguiram ver a qualidade do tecido deste lençol? Um linho de uma qualidade fantástica. Vocês não estão conseguindo ver a maciez do lençol? Vocês não estão conseguindo chegar e perceber o perfume deste lençol? O quanto ele está bem passado. E o professor então começou a trazer diversas qualidades que aquele lençol naquele momento tinha, além do único ponto negro que todos os alunos perceberam. E o professor então começou a ensinar os alunos a como olhar edificando, a como olhar as coisas, os fatos e os acontecimentos. Olhar para as pessoas, para o lado bom que as pessoas têm. Ensinou também que deveríamos explorar as qualidades que as pessoas também trazem consigo. Então, enfim, ele ensinou como a olhar edificando esses alunos. Com essa aula, esse meu amigo Olavo disse que foi a aula mais importante da vida dele e foi onde ele teve a oportunidade de aprender uma das maiores lições que ele já teve em toda a sua vida. E junto com ele também, todos os outros alunos também foram unânimes em dizer que também foi uma aula muito importante e que eles aprenderam muito também. E o Olavo me disse que foi um dos dias, como eu disse, mais importantes da vida dele. E ele pôde perceber também que estas coisas são as formas de como normalmente todos nós olhamos para as pessoas, como quase que estivesse buscando alguma coisa negativa para poder apontar.
Porque parece que olhar o lado bom das pessoas, parece que isso não é normal para a gente. Parece que isso não faz parte da nossa cultura. Todos nós, geralmente, damos pesos exagerados às qualidades ruins dessas pessoas, como é que se diz, ou então esse lado negativo, esses pontos negativos que as pessoas muitas vezes carregam dentro de si. Então, normalmente nós agimos assim. E o professor conseguiu, então, passar para esses alunos, nesse dia, conseguiu passar para aqueles jovens alunos a necessidade, então, de ampliar essa forma de ver as coisas. Começar a expandir os seus olhos, quase como se estivesse abrindo uma lente onde eles pudessem ver de uma forma mais ampla tudo aquilo que gira ao redor de todas as pessoas, de todos os fatos, de todos os acontecimentos, enfim, de tudo aquilo que passa na nossa vida, no nosso dia a dia. E conseguiu passar também que é necessário perceber o conjunto, o todo, não apenas um determinado ponto ou um determinado valor e assim por diante. Certa vez o Mestre Jesus, atendendo a um pedido de Pedro, ele diz o seguinte, isso está no versículo 17 a 19 do capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E o Cristo disse o seguinte a Pedro: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar secreto? Mas as coisas que saem da boca do homem vêm do coração. E estas coisas são as que fazem o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Sendo assim, nós podemos fazer uma analogia com esta passagem em relação aos nossos olhos, ou a forma com que olhamos as coisas, a forma com que damos importância e que ressaltam para todos nós aquilo que nós estamos vendo. Os nossos olhos são uma candeia do corpo, como disse o Cristo. E os nossos olhos enxergam, de uma certa forma, o que mais está dentro dos nossos corações. Então, queridos, se temos coisas boas em nós, se temos coisas de valor, se damos importância, aí o nosso coração já está cheio, repleto de coisas boas, nós vamos ter condições de olhar as coisas boas que nos rodeiam. Então, a passagem evangélica que nós trouxemos hoje aqui para a nossa reflexão, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e 22, que nos faz concluir de que os nossos olhos podem ver, então, o bem e podem ver também o mal. E no nosso plano terreno, isto é, no nosso planeta Terra, cada um de nós tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Todos nós temos. Isto é, o nosso lado negativo, vamos dizer assim, ou o nosso lado imperfeito. Mas eu gostaria de trocar esse lado negativo, ponto negativo ou imperfeição, gostaria de trocar por uma outra expressão que é soa melhor e nos ajuda a ver uma coisa de uma forma melhor também. Então, digamos que nós temos diversos pontos a melhorar. Até porque, se nós estamos aqui, é com o objetivo de aprender. Nós estamos aqui com o objetivo de aprender e já passamos diversas encarnações e vamos passar por centenas, talvez, outras encarnações para que a gente possa conseguir atingir a perfeição. Jesus, então, nos recomenda que vejamos os nossos semelhantes sempre pelo lado bom. Tem uma passagem muito interessante também do Cristo, que os senhores vão ver como o Cristo olhava o lado bom das coisas, das pessoas, dos fatos, do acontecimento de tudo. Ele estava passando com seus apóstolos, e de repente eles viram um cachorro morto já em fase de putrefação. E os apóstolos até disseram: nossa, mas como deixam isso aqui desse jeito? E o Cristo, olhando para aquele animal, disse: nossa, que dentes lindos que ele tinha. Então é uma forma diferente de olhar as coisas. Ele conseguiu enxergar a beleza diante de tudo aquilo que estava ali no chão. E nos ensinou também o lado luminoso, o lado que já começa a resplandecer, o lado bom que já começa a se transformar nas pessoas. Porque, assim como nós, todas as outras pessoas também tentam ser melhor. Então, muitas vezes, esse processo de ser melhor ainda está num estágio muito pequeno ainda. Então, é necessário que olhemos para isso e nos sintamos também motivados a melhorar.
e que fiquemos felizes também com essa iniciativa das pessoas de melhorar. E Hamed também nos lembra no livro Renovando Atitudes, no capítulo Tua Medida, ele nos lembra também um fato bastante interessante. Vamos ver. Ele diz o seguinte: só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente nós vamos conseguir reparar ou então modificar. Né? Se nós observarmos então os nossos pontos a melhorar, se nós olharmos então os pontos a melhorar das outras pessoas, nós poderíamos estar sendo injusto para com aquelas pessoas. Porque pode ser que aquela pessoa ainda não percebeu, ainda não está consciente daquele ponto, da necessidade daquele ponto a melhorar ser trabalhado. Da mesma forma também que muitas vezes poderíamos nos sentir também injustiçados de alguém olhar para um nosso lado, um desses nossos pontos a melhorar e também fôssemos julgados por isso. Provavelmente de uma coisa que não esteja consciente em nós. E uma coisa também muito importante que nós devemos refletir, querido. Será que nós já conhecemos todos os pontos a melhorar que nós temos? Será que nós já temos essa consciência? Um outro ponto importante também é um questionamento que devemos fazer também para conosco mesmo. Será que todos os pontos bons que nós achamos que temos, será que eles realmente são pontos bons? São pontos justos? Ou será que nós estamos olhando para dentro de nós também com essa forma ainda, míope de enxergar as coisas? Nós devemos ter a consciência de que, se conseguimos identificar nos outros todos os pontos a melhorar, isso é um grande sinal de que esses pontos a melhorar também ainda existem em nós. Em maior ou menor grau, mas existem. Porque, como Cristo disse, né, as pessoas falam daquilo que o coração está cheio. E nós também conseguimos olhar e perceber aquilo também do qual nós também estamos cheios. Por exemplo, se um amigo que sempre nos trata muito bem, com muita cordialidade, com muito amor, com muito carinho, sempre prestativo, um excelente amigo, sempre muitas vezes nos telefona, quer saber como nós estamos. Se por acaso, por alguma infelicidade, por algum problema que essa pessoa atravessa, ele nos faz uma grande agressão, ou então nos trata de uma forma muito injusta que nós não aceitamos, pronto, tudo aquilo que nós tínhamos de relevante, de bom, eles se apagam e nós só conseguimos focar naquilo que aquela pessoa fez para nós. Então, é muito importante que a gente comece esse tratamento de começar a olhar as coisas de uma forma edificante, olhar de uma forma melhor. Então, aí nós ficamos irritados. E, como eu disse, nós passamos a olhar somente aquilo que ele fez de errado, aquilo que nos magoou. E todo o restante nós começamos a desconsiderar. Perceba que os alunos daquela escola também agiram da mesma forma. Bastou um olhar o ponto negro, todos foram unânimes em dizer e passaram a não enxergar mais absolutamente nada das qualidades que tinha naquele lençol. Mas bastou, como eu disse, primeiro aluno ver e ele teve o poder de focar todas as pessoas, todos aqueles alunos, a focar somente naquele ponto negro. Então, queridos, e é pelo que nós sentimos, é pelo que nós sentimos, é que nós conseguimos examinar e julgar os fatos e os acontecimentos que estão ao nosso redor. Daí, então, a necessidade de estarmos sempre vigilantes. E a cada vez que percebemos alguma coisa, procurar olhar e consolidar e começar a enxergar, como se estivesse colocando numa balança tudo aquilo, os prós e os contras, para que a gente possa ter condições de olhar de uma forma edificante. Vejam que as notícias que passam nos jornais, rádio, televisão, eles só focam nas notícias ruins. Para quê? Como se eles tivessem o objetivo, primeiro, de ganhar audiência. E segundo, com o objetivo de focar naquelas coisas ruins, seja por interesse ou seja por qualquer coisa, mas eles sempre focam nisso porque isso dá ibope. Isso parece que transtorna as pessoas, isso parece que agita as pessoas, agita pelo medo, pela sensação, e as pessoas começam, esses comércios, né, os grandes comércios, indústrias, eles se utilizam muito disso para poder ter os seus lucros, mas isso é um processo natural, então nós precisamos começar a olhar de uma forma edificante.
Vamos ver alguns exemplos de coisas que normalmente nós agimos com relação às pessoas, fatos e acontecimentos. Por exemplo, se vemos um companheiro, se temos um amigo, um companheiro, alguma coisa assim, um amigo, que tem um bom gosto apurado em termos de se vestir, de se arrumar, em jeito de andar, de falar, de tratar as pessoas, quase que imediatamente os nossos olhos o enxergam como exibido e vaidoso. Pronto, aí nós não vemos mais absolutamente nada de qualidade nas pessoas, começamos a enxergar eles exibido e vaidoso. É um rótulo, parece que nós colocamos um rótulo nessas pessoas. Um outro aspecto também, se um homem ou uma mulher se dedica de forma intensa, honesta e justa à política, e a partir daí começa a ter ganhos, a partir daí começa a ter, ser uma pessoa renomada, conhecida diante de todo o país, por exemplo, em função do seu trabalho, pronto, os nossos olhos já começam a focar e a enxergar ele como sendo desonesto e corrupto. Aí vai sempre ocorrer, porque sempre vamos achar que existe um interesse por trás daquilo tudo. E nós não conseguimos enxergar as outras coisas boas que provavelmente aquele político fez. Se um vizinho nosso, através de uma vida regrada, de uma vida humilde, honesta e sincera, e de gastos, assim, mais reduzidos, e ele consegue com isso reformar sua casa, pagar uma boa escola para os seus filhos, então trocar de carro, enfim, algumas coisas, prontos. Aí os nossos olhos já vão enxergar a ilicitude, tipo, está roubando, alguma coisa tem. Então, nós também passamos a não enxergar as qualidades daquele vizinho, seja no trato com a sua família, no zelo pela sua família, enfim, tudo isso passa a não fazer mais importância para nós. E como podemos ver, é difícil a gente conseguir enxergar o lado bom das pessoas. Mas, como eu disse, nós precisamos começar a olhar esse lado bom, porque isso vai fazer de nós homens e mulheres melhores. Isso vai fazer de nós, vai tirar um grande peso de cima de nós, esse peso parece que nos sufoca, que nos achata, esse peso de sofrimento, dor, e nós vamos passar a enxergar o mundo de uma forma melhor. Portanto, isso também é mais uma razão para esquecer que existe o lado mal das pessoas. Porque, como eu disse, pode ser que aquelas pessoas ainda não perceberam o seu ponto a melhorar e ainda não começaram o seu processo de tratativa, né? Então vamos procurar enxergar sempre, queridos, o lado bom das pessoas, para que o nosso coração também seja mais leve, seja mais feliz. E para que a gente encerrar, eu queria somente trazer também mais uma reflexão para todos nós. Nós estamos passando por grandes situações, por grandes tribulações em todo o nosso planeta. Todos os países estão vivendo isso de uma forma intensa. E nós sabemos que está chegando ao final uma era de expiações e provas. E nós estamos entrando numa era de regeneração. Então, para que a gente tenha condições de entrar numa era de regeneração de uma forma mais feliz, melhor, nós precisamos urgentemente começar a olhar o lado bom das coisas. Começar a olhar o lado bom do nosso planeta, das pessoas que aqui habitam junto conosco, para que a gente possa entrar nessa nova era de regeneração de uma forma mais feliz, de uma forma mais justa e de uma forma que a gente possa unir esse planeta de uma forma muito feliz, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.